Os primeiros açorianos chegaram no Rio Grande do Sul em 1751 e fundaram a nossa atual capital, Porto Alegre. Mas havia uma estratégia, um projeto de ocupar o Rio Grande do Sul com os açorianos, uma forma então de segurar, de garantir a conquista do Rio Grande do Sul para o domínio português. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane, sejam todos bem-vindos. A chegada dos açorianos ela foi marcada por muitas adversidades. Então esse povo merece nosso reconhecimento e nosso respeito. Nesse pequeno cemitério no meio de uma lavoura, são sepultados então os descendentes desses colonizadores açorianos. Esse primeiro túmulo parece ser o mais antigo de todos. O Lourenço André de Freitas nasceu em 1948 e faleceu em 2013, com 65 anos. Essa foto da direita, Rosalina Rodrigues da Silva, nascida em 1862, parece ser a matriarca de todas as pessoas sepultadas nesse cemitério. Não tem a data de falecimento porque ela está encoberta. Realmente ela é bem antiga, inclusive a vestimenta dela parece que ela está usando um chale, é bem típico daquela época. À esquerda, o Antônio Leal de Oliveira. Somente consta o nascimento, que foi no dia 12 de agosto, e o seu falecimento em 14 de junho. Talvez ele seja o marido da Rosalina ou algum parente. Como não tem a data de nascimento nem de falecimento, é bem provável que ele seja muito antigo. Às vezes não havia registro do nascimento. Apenas sabiam que determinado dia era o dia do seu aniversário. O próximo túmulo aqui parece ser um neto dessa matriarca Rosalina. É o Ramiro Rodrigues da Silva. Ele nasceu no ano de 1928 e faleceu em 1999 com 71 anos. Como a Rosalina nasceu em 1862, não tem como ser mãe, então ela provavelmente era avó dele. Essa é a primeira lápide, Ramírio Rodrigues da Silva. Depois foi feita uma nova lápide. Essa primeira lápide é bem antiga, que no fundo fizeram uma nova lápide. E vejam só, aqui consta Ramiro Rodrigo da Silva. Na verdade é Rodrigues. Essas alterações são bem comuns de acontecer quando acontecem as atualizações, né, as modernizações das lápides. Às vezes alguns dados eles são alterados. Essa senhora do lado, ela não tem nome, não tem data. A foto está tão boa que ainda é possível ver o cabelo grisalho dela. Pelo menos é o que parece ser, cabelos grisalhos. Mas aqui ainda está trancado, mas aqui deve constar alguma informação. Mas é bem provável que ela seja a esposa do Ramiro. Nesse último túmulo que eu vou mostrar, está sepultado um casal, que eu acredito que ele, o Teodomiro, seja irmão do Ramiro e neto da Rosalina, pelas datas. Teodomiro Rodrigues da Silva nasceu em 1911 e faleceu em 1971 com 60 anos de idade. E a sua esposa, a Clotilde R. da Silva, que nasceu em 1925 e faleceu em 1985 com 60 anos. Interessante que ambos faleceram com 60 anos de idade. A Clotilde possui traços bem fortes, um semblante sério. Os ancestrais portugueses dessas pessoas sepultadas aqui não tiveram uma vida muito fácil no primeiro momento. Primeiro eles chegaram aqui no meio de uma guerra guaranítica, onde aconteceu inclusive o extermínio dos índios guaranis e dos 7 povos. E depois eles enfrentaram também o ataque dos espanhóis. Então, no meio disso tudo, eles viviam indo de um lado para o outro. E nesse vai e vem, eles desbravavam terras e iam criando povoados e comunidades. Os açorianos receberam da coroa portuguesa vários registros de terra para que o território então fosse ocupado. Eles encontraram aqui um mundo diferente, cheio de desafios, de lutas, de guerras, e estavam aqui militando pela conquista desse território onde estavam morando, em favor e a serviço da coroa portuguesa, em troca de um pedaço de terra para trabalhar. E esses pequenos cemitérios que estão espalhados aqui pelo nosso interior, eles demonstram isso. Grandes extensões de terra, e lá no meio a gente acaba encontrando algum cemitériozinho familiar com os primeiros colonizadores ou os seus descendentes. A sepultura mais antiga desse cemitério, então, é da Rosalina Rodrigues da Silva, nascida em 1862, o que nos leva a crer que ela seja a matriarca
dessas pessoas sepultadas aqui. Pelos sobrenomes e datas, é bem possível que Ramiro e Teodomiro sejam netos dela. Uma curiosidade do sobrenome Silva é que o primeiro Silva que veio para o Brasil, de qual se tem registro, foi um alfaiate chamado Pedro da Silva. Ele entrou no Brasil em 1612 e passou a morar em São Paulo, onde se casou. Esse sobrenome, então, é originário de Portugal, onde ele é bem comum até hoje. Segundo contam alguns historiadores, muitos portugueses, quando chegavam aqui no Brasil, desembarcavam no Brasil, recebiam um acréscimo ao seu sobrenome. Por exemplo, se o português desembarcasse aqui e ficasse no litoral, ele recebia o acréscimo da palavra Costa ao seu nome e sobrenome. Se ele viesse para o interior do país, ele recebia o acréscimo do nome Silva ao seu nome, porque Silva significa selva. Originalmente é a palavra que significa selva. Também contam os historiadores, quando ocorreu a abolição da escravatura, os escravos tinham que ser registrados com algum sobrenome. Eles tinham um nome, mas não tinham sobrenome, não tinham registro, pelo menos. Então, eles optavam pelo sobrenome dos seus antigos donos, proprietários, se podemos chamar assim. Eu chamaria de seus algozes. Hoje a minha homenagem vai então a essa pequena família que está sepultada nesse cemitério no interior da cidade de Entre Juiz, na região dos Sete Povos das Missões, cujos ancestrais chegaram há muito tempo aqui nessas terras, desbravaram esse chão e trouxeram prosperidade aqui para o nosso estado, com certeza. Deixaram aqui o seu suor, suas lágrimas, casaram, criaram seus filhos. Também, segundo os historiadores, muitos imigrantes de várias etnias, quando chegaram aqui no Brasil, precisavam ter um nome que indicasse que eles tinham ascendência portuguesa. Então, eles tinham seus nomes alterados. Por exemplo, se viesse para cá um italiano, um alemão, ele chegava aqui no Brasil e tinha que trocar o seu nome para um nome português, porque somente, então, como eu disse, portugueses recebiam sesmarias aqui nessa nossa região do Rio Grande do Sul, falando daqui do Rio Grande do Sul. E assim a grande família Silva foi aumentando. Então, obrigada a todos que me acompanharam até aqui. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço a todos.